Vamos orar então, pastor Leandro, em nome de Jesus. Amém. Senhor, gratidão por esse momento, gratidão, Jesus, por mais uma aula. Senhor, por que não dizer, Senhor, mais um momento em onde iremos aprender da sua palavra. Continue usando teu servo, teu ungido. Continue abençoando cada um, Senhor, dos teus filhos que têm se esforçado, Senhor, a aprender mais de ti. Continue, Senhor, abençoando, Pai, as nossas aulas. Continue abençoando, iluminando a nossa mente para compreender a sua palavra, Pai. E ser conosco na noite desse dia, no nome de Jesus, e dizemos amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito Amém. bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Para quem tiver com a apostila, a página de número 13, nós estamos. Estudo de número 3, né? Na página de número 13. É o segundo item da lista dos atributos de Deus. Nós falamos semana passada sobre amor, né? E vamos continuar hoje a partir do item B, falando sobre eternidade, né? E aí, a gente tem falado aqui, né, ao longo das aulas, né, ao longo dos nossos estudos, da importância de a gente conhecer esses atributos do Senhor, conhecer aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e principalmente, quando nós conhecemos a respeito de Deus, conhecemos a respeito de o Deus a quem nós servimos, ao mesmo tempo que nos ajuda a aumentar a nossa fé em relação a Ele, também nos ajuda a ajustar as nossas expectativas do relacionamento que nós temos com o Senhor, né? Tanto do ponto de vista de reforçar as expectativas positivas e corretas que nós temos, quanto também retirar por fim, esclarecer expectativas que talvez não sejam corretas e talvez não sejam saudáveis no nosso relacionamento com Deus, né? A nossa preocupação, por exemplo, com a questão no relacionamento humano, por exemplo, com a mutabilidade, né? O ser humano é mutável, ele uma hora quer uma coisa, outra hora ele quer outra, uma hora ele deseja algo, uma hora ele já não deseja mais. Isso traz para nós uma insegurança em relação à questão do nosso relacionamento. E nós acabamos transferindo, não poucas vezes, nós acabamos transferindo como é que nós podemos dizer? Essa reflexão, né, no sentido de reflexo mesmo, né, do nosso relacionamento humano para o nosso relacionamento com Deus, né? Ou acabamos, né, de muitas maneiras, criando expectativas que não condizem com a realidade, tanto daquilo que o Senhor nos prometeu, quanto também no sentido daquilo que nós podemos esperar do Senhor, né? A falta, muitas das vezes, desse conhecimento aprofundado, né, do Senhor. Boa noite, Sil, tudo bem? Seja bem-vinda, minha irmã. Nos acaba trazendo dois grandes desdobramentos, né? Ou nós vivemos um relacionamento onde existem muitas expectativas frustradas, porque não entendemos a maneira como Deus age, porque não conhecemos, né? Ou muitas das vezes acabamos, de certa forma, terceirizando o nosso relacionamento com Deus. Tudo que nós não queremos, tudo que nós não queremos numa igreja saudável, né? Isso eu falo como pastor, nós pastores, né? É que, por exemplo, você tenha um relacionamento com Deus pautado no seu pastor, pautado na sua pastora, pautado no seu líder, né? A Bíblia, ela é muito clara, né? A Bíblia é muito objetiva quando ela coloca que não existe nenhum intermediador, né? Não existe nenhum intermediário, ou que somente existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 vai tratar sobre isso, né? Mas, nesse sentido, é óbvio que a gente sabe que só Jesus é esse mediador, né? Só Jesus nos leva a Deus, mas
Quando nós não conhecemos das características do Deus a quem servimos, nós acabamos terceirizando essa expectativa e essa condução, entre aspas, de relacionamento, né, para uma terceira pessoa que, de certa maneira, ela em nada tem a ver com o meu relacionamento com Deus, né? Talvez eu precise, de forma mais direta, né? Eu até falei ontem na igreja, essa é só a introdução, irmãos. Dia 31 de outubro agora, foi comemorado, né, de 31 de outubro passado, né, alguns dias atrás, há 5 dias atrás, foi comemorado os 504 anos da Reforma Protestante. Muito de quem nós somos e o que nós entendemos a respeito da nossa fé passa por entendermos o que foi reafirmado, não é que foi criado na Reforma Protestante, mas o que foi reafirmado na Reforma Protestante. Quais são as características? Porque nós temos uma linha do tempo. Ficou lindo, pastor Gilberto. Ó, o fundo aí, ó. Glória a Deus. Vou disponibilizar para os irmãos também no WhatsApp, quem quiser utilizar para ligar a câmera e perguntar, fique à vontade. Mas, trazendo desse aspecto, como protestante, qual é a nossa identidade? Né? Entendendo, a gente tem falado aqui, lembra que eu tenho falado o seguinte, tudo que nós estamos estudando, ele está linearmente conectado. Não são atitudes ou informações isoladas, não são compartimentados porque a teologia é sistemática, ela está sistematizada, mas não a entendimento quebrado ou isolado não vai trazer para você a grande visão daquilo que Deus está propondo e Deus está planejando através da sua palavra e através do seu reino. E a reforma protestante em algum momento, né, a igreja nasce, né, através de Jesus Cristo, né, obviamente, os apóstolos, depois os apóstolos morrem e ela continua, né, com os patriarcas, os pais da igreja, a gente chama da igreja primitiva. 300 depois de Cristo, a absorção da igreja pelo Império Romano. E aí, continuando no timeline, eu falei isso em outras aulas, onde começa uma série de distorções, por assim dizer, da fé cristã em si. Né? A igreja passa a se misturar com o Estado, a igreja começa a fazer afirmações que não condizem diretamente com aquilo que nós cremos que é a fé, a sã doutrina, né, que o apóstolo Paulo e os apóstolos falam, passada pelos apóstolos. Então, começa a defender, por exemplo, que a palavra de Deus ela é revelada, mas defende uma revelação contínua. Então, o que é uma revelação contínua, né? Que as epístolas, né, pós fechamento bíblico, né, as manifestações da igreja, né, eu esqueci agora o nome que se dá técnico, não são epístolas, né, mas são as grandes manifestações da igreja através de seus concílios, né, eles têm o mesmo caráter e o mesmo nível que as revelações bíblicas, por exemplo. Ela começa a defender, por exemplo, que assim que a palavra, a gente vai ver características da palavra de Deus, que ela é inerrante, né? A palavra de Deus ela é inerrante, ela é verdadeira e ela é inerrante, tem motivos para que isso ocorra, né? Porque se ela tem erros, ou das duas umas, ou ela não é a palavra de Deus, concorda? Se ela possui erro, ou ela não é a palavra de Deus, ou se ela ou Deus erra. E como Deus não pode errar, senão ele não seria Deus, então a Bíblia não seria a palavra de Deus. Então, o que a gente tem uma fé na questão que a Bíblia é inerrante, mas ela traz essa percepção também, por exemplo, para os atos papais, por exemplo, né, que o Papa é infalível e inerrante nos seus aspectos. Há a intermediação, por exemplo, da salvação. Você poderia comprar indulgências, se você estudou história, prestou vestibular, você sabe o que eu estou dizendo, você lembra da época da escola, da compra de indulgências, por exemplo, que fariam você passar menos tempo no purgatório, fariam seu parente morto sair do purgatório. E nós entendemos, por exemplo, a partir desse texto de Timóteo, que não existe nenhum mediador entre Deus e o homem, né? Que só existe um único mediador. E isso faz parte da nossa estrutura da reforma protestante, que é a reafirmação da fé
que nós entendemos ser a fé da sã doutrina dos apóstolos, a fé bíblica, que é aquilo que nós cremos. E existe nessa manifestação a necessidade do conhecimento de Deus. Eu falei aqui já algumas vezes, tenho falado na escola de líderes também. Por exemplo, se você não conhece, procure saber, por exemplo, sobre os solas mesmo, tá? SOLAS, as 5 solas, ou os 5 solas da fé protestante. Né? Solas que em latim significa somente, né? Então, são 5 solas. Somente, né? Somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. E cada sola desse tem um conjunto de afirmações e um conjunto também vamos dizer assim, de contrapontos àquilo de que na época de 1517, quando a Reforma Protestante é manifesta. De maneira objetiva, né? Nós cremos, irmãos, numa fé onde não existe intermediador nenhuma entre você e Deus, entre você e Jesus. Não existe. Os pastores, nós somos ordenados por Deus para conduzir a igreja, para pastorear a igreja, orientar, ensinar, manter a sã doutrina, confrontar o pecado, todos os atributos, né, de liderança pastoral, né, que nós entendemos e são manifestos na Bíblia, obviamente estão conosco. Autoridade espiritual sobre a igreja, nesse sentido. Mas, de maneira nenhuma, o seu relacionamento com Deus depende de um líder ou de uma pessoa ou de uma instituição. Então eu posso ser crente sozinho na minha casa? Já falamos sobre isso. Não, o corpo místico de Cristo é a igreja. Você precisa estar na igreja. Mas o fato de você estar na igreja não significa que você tem que transferir o seu relacionamento pessoal, terceirizar esse relacionamento com outras pessoas. Mas esse é um apanhado mais amplo, e eu gostaria de fazer essa introdução justamente para a gente falar dos atributos, né? Eu até tenho já preparado aqui baseado nisso, que tem me despertado, pastor Gilberto Pastoriano, desde que a gente tem falado, pastora Sula, pastora Renata, na escola de líderes sobre isso, né? E aí, Deus tem falado muito no meu coração, por exemplo, sobre isso. Uma série de mensagens chamada Reforme-se, né? Que é justamente a gente falar um pouco sobre a base da fé cristã, dos 5 solas, né? Por que somente a Deus glória? Por que somente a graça? Por que somente a fé? Por que somente as escrituras, né? Por que nós reafirmamos, né, esses pontos e o quanto isso é importante para a estruturação da nossa fé? Nós precisamos conhecer absolutamente o Deus a quem servimos, para que você, primeiro, saiba com quem você se relaciona. Segundo, você tem que ter temor no seu coração. Deus é Deus poderoso, é o Senhor dos exércitos, mas você não precisa ter medo no sentido de medo mesmo, de temer no sentido de ser amedrontado a respeito de Deus, sabe? Nós precisamos ter o temor do Senhor, mas nós precisamos o amá-lo. O nosso relacionamento, Deus se manifestou a gente não como um carrasco, mas como um pai amoroso, um pai que ama, um pai que corrige, mas ainda assim pai. Ainda assim, alguém que está disposto a corrigir e a caminhar com seus filhos. Tanto ligando todos os pontos que nós estudamos até aqui, nós vamos falar sobre isso. Que Deus mandou, lembra? Quando nós nem estávamos ainda no Seminário Teológico de Base, se você não chegou aqui depois, volta lá no canal do YouTube, tem lá uma playlist sobre a revista do CPAD, e uma dessas aulas é sobre o Espírito Santo, né? Tanto foi colocado dessa forma que quando Jesus fala, olha, é necessário que eu vá para o Pai para que eu envie para você o Consolador, né? O Consolador no original significa Paracleto, né? O Paracleto. Eu preciso enviar para vocês o Paracleto. Quem é o Paracleto? É o Espírito Santo de Deus. E o que significa Paracleto? É aquele que foi chamado para caminhar junto, lado a lado, aquele que foi chamado para caminhar, né? De maneira a sustentar a caminhada da igreja. Então, nós somos conduzidos pelo Pai. Quem te convenceu do pecado? Quem te convenceu que você precisava de Jesus? Foi o pastor? Foi a pastora? Foi. Não. A palavra diz que é a obra contínua do Espírito Santo convencer o homem do pecado, do juízo, né?
e a respeito disso e da pessoa de Jesus Cristo, testemunhar a respeito de Jesus. Se nós não conhecermos, se nós não tivermos como protestantes uma fé capaz de questionar, de entender, né, de o que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos, nós, crentes, pentecostais, né? Por que eu bato pentecostal? Porque eu sou pentecostal, nós somos pentecostais na igreja, mas o pentecostal ele tem mania de viver a experiência e esquecer da base. E aí sabe o que acontece? Né? Muitas das vezes você fica, por exemplo, num ministério equivocado, onde de alguma maneira a palavra não é mais honrada, onde a conduta do seu líder não é suficiente para condizer com uma conduta de líder cristão, de alguém que você deve, de alguma forma, submissão, porque você reconhece nele uma autoridade. O que eu estou dizendo é de coisas graves mesmo, de uma liderança que erra, que desvia, que peca, que, enfim, que foge da palavra, e aí a pessoa fica submissa, porque terceirizou o seu relacionamento com Deus, com medo justamente de quê? De pecar, de Deus pesar a mão, de sair de uma situação que Deus vai me amaldiçoar. Não, irmão. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não terceirize o seu relacionamento para ninguém. Para ninguém. Nós precisamos ser, como Assembleia, no caso aqui, a Assembleia de Deus, Ministério de Filadélfia, precisa ser uma igreja saudável. Nós, pastores, estamos aqui e vamos conduzir a igreja, em nome de Jesus, como pastor Gilberto, pastor Leandro, pastor Sônia, pastor Renan, tem feito ao longo de muitos anos. Agora, né, com a chegada minha e da minha esposa, né, juntando nesse ministério, mas nós vamos conduzir segundo aquilo que o Senhor tem orientado. Mas o seu relacionamento com Deus não pode depender de nenhum de nós. A ponto de que, se caso amanhã ou depois, eu, por exemplo, vou colocar o meu exemplo, né? Eu caia, eu me desvie, aconteça alguma coisa, você pode, é óbvio, vai ser uma decepção, vai ser uma tristeza, vai ser um monte de coisa, mas você não pode deixar de caminhar por conta disso. Porque o seu relacionamento com Deus não pode ser terceirizado. Jamais. Nós somos protestantes. E o protestante, por que é protestante? Porque é justamente na reforma protestante nós entendemos que o conhecimento da palavra, a capacidade de se relacionar com Deus, isso se chama, sabe o que? Sacerdócio universal. Antigamente, lá no passado, a igreja que eu estou dizendo, a igreja, né, católica apostólica romana, no passado, ela trazia, ela tirava do crente, do cristão, essa capacidade. Ela falava o seguinte: olha, eu vou rezar missa em latim, você não vai entender nada, você não vai perceber nada, mas eu sei o que eu estou falando e a verdade de Deus está comigo, então você acredite naquilo que eu falo e ponto. Não discuta. Eu sou clérigo, eu sou bispo, eu sou monge, eu sou o que for, eu sou papa. Não discuta. Acredite no que eu estou falando e ponto final. Mas nós, protestantes, viemos justamente para dizer: ei, peraí, calma aí. Não, 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 não. A palavra é para todos entendam. Então, se está em latim, ninguém entende, traduzimos a palavra. Tem palavra agora em português, a Bíblia em alemão, a Bíblia em português, a Bíblia em espanhol. Cada crente é livre para examinar as escrituras. Não para interpretar. A gente vai falar disso no outro momento, interpretar da maneira como eu quero. Eu estou interpretando que eu posso adulterar. Não, não, não. Para examinar. Você é livre para examinar. Faça como os crentes de Bereia. Né? A Bíblia diz em Atos que os crentes de Bereia, se não me engano, acho que é Atos capítulo 17, vai falar que os crentes de Bereia, eles ouviam o que o apóstolo Paulo pregava e eles iam lá na palavra. Ó, peraí. Ó, o pastor Lúcio está dizendo, ó, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu ver aqui, peraí. Realmente, isso é verdade. Ó, pastor Gilberto, ele está pregando que a ceia é memorial. Nós temos que fazer isso em memória de Cristo. Que o apóstolo Paulo falou isso em Coríntios. Deixa eu ir lá ver. Realmente é isso. Examine a palavra. Não se submeta a qualquer coisa. Você tem acesso direto ao Senhor. O Espírito Santo está na sua vida. E nós, como crentes protestantes, precisamos ter a capacidade de não submetermos por medo a nossa vida a ninguém. Se você segue o seu líder porque você tem medo dele, você precisa rever a sua vida espiritual. Você não tem que temer o seu pastor. Você tem que amar o seu pastor. Reconhecer nele alguém que inspira você, que te faz caminhar. Porque isso é protestantismo.
Eu não entendo o que o pastor diz, o líder, o bispo, é lei. Não, não, isso aí era lá atrás. Nós, em 1517, nós protestamos contra isso tudo. Nós fomos chamados para a questão do sacerdócio universal. Isso mesmo, Amadilson, honrar. Nós fomos chamados para o sacerdócio. Nós dissemos lá atrás o seguinte, em 1517, olha, cada cristão, ele é capaz, ele é sacerdote de si mesmo nesse sentido, de ele desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Por isso que o relacionamento é pessoal. É óbvio. Mais uma vez, eu gosto sempre de falar, né, botando esse um grande parênteses, a autoridade espiritual da igreja é do pastor, ele é o líder da igreja. Nós temos a responsabilidade de conduzir a igreja, de exortar. Né? Não é qualquer membro que pode chegar lá e exortar a igreja. Não. O cajado e o bordão estão na mão do pastor. Pastor que tem a capacidade de fazer isso. Então, tem toda uma estrutura espiritual. Isso é claro. Isso é claro. Amém? Para ensino, para exortação, isso é claro. Tá? Mas o que eu estou dizendo é, você não pode terceirizar jamais o seu relacionamento com Deus. E aí, voltando para a nossa aula, que a linha guia é essa, eu vou abrir para comentários, né, para vocês, antes de nós entrarmos na eternidade, isso só acontece por um único motivo. As pessoas ignoram o Deus que elas servem, ignoram quem é o Senhor que elas servem, ignoram seus atributos, ignoram o conhecimento da palavra e preferem terceirizar isso para outras pessoas. Não vou ler a palavra. Pastor que sabe qual é a verdade. Não vou ter vida com Deus. É o pastor que vai dizer o que é o certo e o que é errado. Não, meu irmão. Essa é um privilégio seu. Jesus, ele fez um trabalho tremendo. Além de nos salvar, ele rasgou o véu de cima a baixo e nos deu um novo e vivo caminho, um livre acesso até a presença de Deus. Isso ninguém pode tomar de você. Ninguém. Você precisa desenvolver e ter a liberdade de ter um relacionamento pessoal com Deus. Quando nós conseguimos construir uma igreja nesses parâmetros, a igreja explode, floresce. Por quê? Porque cada crente, em submissão e amor à sua liderança, mas com a capacidade de ter relacionamento pessoal, de ouvir a voz de Deus, de entender aquilo que o Senhor tem para cada um, ele é capaz de crescer como corpo. Tá claro? Mas para isso nós precisamos entender todo o contexto de atributos de Deus. Quem é esse Deus? Por que somente é Deus a glória? Por que somente a palavra de Deus? Por que somente a fé? Por que somente a graça? Por que somente Jesus Cristo? Os 5 solas. A reforma protestante veio trazer esse rompimento. Tudo se resumiu nesses 5 solas. Isso é importantíssimo, né? Mas eu vou entrar nisso não, porque assim que nós tivemos a oportunidade, né, vamos começar essa série de mensagens aí, que chama Reforme-se, né, para que a gente possa entender a natureza da nossa fé e como nós temos que estruturar a natureza da nossa fé a partir da reforma protestante, mesmo sendo pentecostais. Bem? Bom, essa é a introdução. Alguém quer fazer algum comentário? E nós vamos para o atributo da eternidade. Pastor Leandro, pastor Gilberto, sempre à vontade. Pastora Sula, pastora Renata, fiquem à vontade, tá bom? Pastor, tá na benção. Tamo junto. Amém. Da importância, né, pastor? Da importância do crente em Cristo Jesus, ele não seguir a liderança no sentido de atitudes e atitudes, ou seja, como que eu posso dizer, sincronismo, né? Tem que fazer assim porque se não fizer dessa forma, não, na verdade você tem que buscar entendimento bíblico, entendimento na palavra de Deus, porque senão daqui um pouco nós estamos fazendo coisas porque nós vimos na internet alguém fazer. Estamos fazendo coisas porque vimos um líder espiritual que está em evidência na televisão fazendo e a gente acha que aquilo é bonito, é bacana, né? Nós tivemos isso no meio pentecostal nos anos de 1994, 95, quando tem um líder muito conhecido, que agora ele está no meio político, ele batia contra isso, exatamente porque ele era o estilo pentecostal da canela roxa. E nos púlpitos dos grandes congressos pentecostais no Brasil inteiro, era o estilo, né, o crente que não faz barulho está com defeito, não sei o que de fábrica. Então, na verdade,
nós temos que, né, dentro de um polo a outro, daí um pouco o indivíduo está exatamente onde ele bateu no passado, né? Que era a questão combater o meio político, né? A nossa aula, gente, é muito vamos dizer assim, da realidade do momento, tá? Só para vocês ficarem bem à vontade, para vocês, na hora que o pastor Lúcio ministrar aqui, vocês terem a oportunidade de comentar os pontos. Não estou batendo em nenhum líder, tá? Eu só estou tentando dizer o seguinte: quem seguiu, naquela época, o estilo da liderança e não buscou a Bíblia Sagrada, hoje deve estar confrontando. Mas aquele que pregava contra as questões de um ministro abrir mão do seu ministério pastoral para ser um político, e daqui a alguns anos aquela pessoa muda o seu estilo, porque, na verdade, ele estava pautado não na palavra de Deus e na forma de se conduzir. Eu não estou dizendo com isso que é claro que não tem que ter homens de Deus dentro da estrutura política, tá? Mas é importante as pessoas... e aí vai no padrão, né, pastor? Quantas pessoas usaram suspensório porque alguém usava suspensório? Quantas pessoas usavam tupetinho porque fulano usava tupetinho, passava brilhantina no cabelo? Então, é muito importante, e daí, né, os crentes em Cristo Jesus, os discípulos de Jesus, eles precisam estar pautados verdadeiramente na palavra, né? Não é porque o ministro, na hora que está pregando, dá uma paradinha e bate com a mãozinha na coxa, que o outro vai fazer igual. Você tem um estilo diferente, você tem um estilo pessoal, você tem a palavra de Deus, Deus vai te usar de uma forma especial, Deus vai te usar poderosamente, mas quando você come da palavra de Deus, vive uma vida na presença do Senhor, né, e não segue o padrão do homem. Senão, daí um pouco é aquilo que o pastor está dizendo. Se você seguir uma estrutura humana, se aquela pessoa por algum motivo falhou, né, cometeu alguma falha, a sua fé vai ficar abalada. Quando, na verdade, você precisa estar alicerçado na Bíblia Sagrada. Por isso, da importância de examinar as Escrituras, cuidar nelas, ter vida eterna, né? Você busca a palavra de Deus, se alimenta na palavra de Deus, você não vive de um texto isolado, você vai buscar a cada tempo, em cada tempo, você não vai ter uma formação de dizer assim, agora eu estou formado e não preciso mais examinar as Escrituras. Não. Você vai depender dela, você depende de estar se alimentando todos os dias, é o alimento de todos os dias. Daí essa questão muito bem colocada, pastor Lúcio. Eu vou seguir o estilo do pastor Edilberto, porque quando ele salta, ele está pregando e salta, vai acontecer uma coisa extraordinária. Não, vai acontecer algo extraordinário porque a palavra de Deus está sendo liberada. Vai acontecer algo extraordinário porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Vai acontecer alguma coisa porque ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Daí o crente precisa sim se encher da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, preservar a palavra de Deus, fuja daquilo que é estilo só do homem. Agora vamos fazer assim, nada contra, tá, irmãos? Eu sou homem de monte, mas eu não idolatro o monte. É só para vocês terem uma ideia. Eu e pastor Eliandro, pastor Lu, nós gostamos de monte, mas nós não idolatramos o monte, porque do monte é que vai sair Não, a palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é soberana. Então, deu vontade de subir o monte para buscar? Glória a Deus, aleluia. Suba ao monte. Você entrou no seu quarto, fechou a porta, em oculto Deus está te vendo, em oculto você está pedindo, Deus vai te responder. É fundamental isso, porque senão nós vamos crescer crentes com distorções. Vamos julgar quem usa um estilo, vamos julgar outro estilo. Porque o irmão é assim, a igreja tal é assim. Na verdade, se nós seguirmos o que está na palavra, nada impedirá aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E o principal, a nossa salvação. Nossa salvação. Amém? Era só esse complemento aí, pastor. Amém. Não, poxa, perfeito, pastor. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade, mas é isso, irmãos.
O evangelho veio para te libertar, não veio para te prender. O evangelho nunca vai gerar cadeias, ele vai gerar liberdade. E no alto da sua liberdade, é mais ou menos assim, é incrível, né? Mas é no alto da sua liberdade, Jesus veio, viveu, construiu a sua igreja, começou todo o movimento, morreu na cruz para te dar, para te libertar, para que você tenha o direito, cada ser humano tem o direito, inclusive, de não segui-lo. Jesus não veio impor nada. Jesus não veio, eu fiz isso e vocês são obrigados a me seguir. Não, não. É uma decisão pessoal, sua, minha. O evangelho, ele gera liberdade. E nessa liberdade, quando você se ver livre, você graciosamente, decide no íntimo do seu coração seguir a ele, porque o amor dele atrai o seu coração. Entende? Nós não estamos amarrados no sentido de presos em cadeias. Não, nós éramos antes presos em cadeias do pecado, mas Jesus nos libertou para que nós pudéssemos graciosamente nos aproximarmos e seguirmos a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Sermos adoradores que o adorem, não por obrigação, mas em espírito e em verdade. Amém? Vamos falar sobre esses atributos do Senhor para que nós o conheçamos e podemos ter certeza a quem nós servimos. Item B, eternidade. Se alguém tiver com a apostila, já pode ler. O atributo da eternidade, que é a vontade. Vou ler, pastor. Fica à vontade. Eternidade. O atributo da eternidade significa que Deus não tem começo nem fim. Sua existência é eterna, tanto no passado quanto no futuro, sem interrupções ou limitações causadas por sua sucessão de eventos. Pode continuar lendo. Na outra página. Autoexistência. A autoexistência de Deus está intimamente ligada com a sua eternidade, pois, por não ter começo, ele não fica criado por outro existido por si só. A Bíblia fala da eternidade de Deus em Salmos 90.2, Gênesis 21, 33. Uma das limitações da eternidade de Deus é que ele nos dá muito conforto, visto que ele nunca deixará de existir e que seu controle sustentador e providencial de todas as suas coisas e eventos está assegurado. Amém. É uma das limitações, não, uma das implicações, né? Uma das implicações da eternidade de Deus é que ela nos dá muito conforto, visto que ele nunca deixará de existir e seu controle sustentador e providencial de todas as coisas e eventos está assegurado. O que a gente aprende com a questão do atributo da eternidade? Né? Eu vou colocar aqui para a gente entender de maneira clara, né? Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, alguém pode abrir Salmo 92 e Gênesis 21, 33, por favor? Só para a gente poder ganhar tempo. Vocês conseguem ver a tela, né? Conseguem ver? Sim? Sim. Tá. Então, o que nós estamos falando? Nós já tivemos isso aqui na primeira, Salmo 90.2, né? 90, capítulo 90, versículo 2. O que nós estamos tratando aqui de maneira objetiva? Lembra que no início, na primeira aula, se você não assistiu, volta lá no YouTube, primeira aula dessa série do Seminário Teológico, nós falamos sobre a questão da eternidade, tá? Nós dissemos o seguinte, olha, nós entendemos, por exemplo, uma eternidade futura. O que eu estou dizendo? Se eu falar assim, vou dar um exemplo aqui. Pastora Tânia, você existe e a partir do momento que você receitou a Cristo, você vai viver para sempre. Então, na eternidade futura, né,
nós temos muita facilidade de lidar com ela, porque ela implica da seguinte forma, que nós existimos, nascemos e vamos viver eternamente, por exemplo. Nós eternamente existiremos, por exemplo. Isso para nós não é uma dificuldade. A questão aqui de Deus é que Deus não somente ele vai existir eternamente, como ele também nunca nasceu. Deus sempre existiu. Isso se chama eternidade passada. Deus sempre existiu. Deus é o princípio de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus, Jesus se autodeclara como o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Para nós é muito fácil a gente trabalhar com a questão da eternidade futura, mas quando a gente fala de eternidade passada, nós temos dificuldade. E aí você fala assim, pastor, mas eternidade passada, Deus nunca foi criado, tem que ter uma questão de fé para acreditar nisso. Tudo bem, eu creio e acredito que é uma questão de fé, mas nós falamos sobre isso aqui também. Deus não tem medo das nossas perguntas e muito menos tem medo de nos dar resposta a respeito das coisas. Deus não tem medo dos nossos questionamentos, né? Então, se você, eu vou fazer o seguinte exercício, certo? Isso aqui é um exercício, irmãos. Isso não existe. Eu vou abrir para não ficar registrado. É um exercício. Isso aqui não existe na realidade. Mas vamos supor, tá? Vamos supor que a gente aceite, que a gente fala o seguinte: olha, legal. Em algum momento aqui, Deus, tá? Como é que Deus sempre existiu? Não, tudo bem. Vou colocar aqui. Deus. Tá muito feio isso aqui. Vou fazer aqui escrito bonitinho. Vou colocar aqui. Em algum momento a gente vai acreditar, tá bom, eternidade passada, Deus não sempre existiu. Em algum momento Deus deve ter surgido, pastor. Tá bom. Então, como exercício, irmãos, isso não existe, só para a gente entender qual é a questão. Vamos supor que em algum momento, isso aqui não existe, mais uma vez, eu estou só dando um exemplo. Deus tivesse um pai, vamos chamar isso aqui de pai de Deus. Concorda? Então, eu estou falando, olha, Deus foi criado por alguém, tá? Ou por algo, e aí esse criador criou Deus. Tudo bem, vamos fazer esse exercício. Tá bom, mas e quem é o pai de Deus? Quem criou o pai de Deus? E aí, olha como é que você vai ter que ficar eternamente, você entra num processo que eternamente, aí você vai ter que acreditar que existe o pai do pai de Deus. Eu vou mais para trás. Percebe que como isso vai de maneira lógica, não estou nem falando por fé, você percebe que isso vai se tornar um ciclo infinito. Em algum momento você vai ter que aceitar que existe o princípio de todas as coisas, de tudo, de absolutamente tudo. E esse princípio de tudo é o próprio Deus. É o próprio Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega de todas as coisas. Pastor, mas tem a teoria, assiste a aula 1 e 2 desse processo lá no YouTube, que você vai tirar essa dúvida. Eu falei sobre isso. Pastor, vamos ver do ponto de vista das teorias. Irmão, a gente não tem medo nenhum como cristão sobre teoria de Big Bang, nada disso. A gente falou sobre isso. Vamos dizer, nesse momento aqui, vou chamar isso aqui de princípio de todas as coisas, tá? Aqui. Tá? E aí eu vou fazer a seguinte especulação. A partir daqui, Big Bang, pum, explodiu. Nasceu o universo. Via Láctea, estrelas, planetas, o que você quiser aqui, você bota aqui o que você quiser, concorda? Então, legal, esse é o princípio de todas as coisas, tá? Mas você não cria nada, você não cria tudo a partir do nada, concorda comigo? Então, você tinha alguma partícula aqui atrás que é o princípio, para isso explodir, você precisa ter algo que precisava ser explodido. Quem criou esse algo? Se você leu um artigo do BBC que eu mandei para vocês num grupo já tem algum tempo, você vai perceber que nem as teorias do Big Bang, quando eles chegam nesse princípio criador de todas as coisas, ele não tem resposta. Eles ficam especulando outros universos que existiam antes desse, outros antes desses outros.
Porque em algum momento você precisa admitir que existe um princípio de todas as coisas, a partícula, a pedra fundamental de toda a criação. E essa conta não fecha sem Deus. Não fecha. Irmãos, você pode pegar, a gente pode discutir qualquer teoria teológica não, científica, que simplesmente não fecha. Porque Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas o que tem a ver isso, pastor, com a questão de nós cremos na eternidade? O que isso muda e implica na nossa vida? Eu vi aqui, tem um comentário, não estou vendo a tela, mas eu já vou abrir já para ler o que alguém escreveu. O que isso implica para nós? Ele coloca aqui, uma das implicações da eternidade de Deus é que ela nos dá muito conforto. Por que Deus nos dá muito conforto? Tá? Eu vou colocar da seguinte forma aqui. Nós temos, por exemplo, a questão é a seguinte: nós temos, por exemplo, a questão, eu amo a minha filha Helena, por exemplo, e ela sabe absolutamente que eu a amo também. Ela tem a certeza absoluta que eu a amo. Mas onde é que está o desconforto nesse processo, por exemplo, em relação à minha filha? Que ela sabe, por mais que eu a ame, por mais que eu esteja presente com ela em todos os momentos da vida dela, ou, por exemplo, minha mãe que está aqui, a pastora Tânia está aqui comigo, ou qualquer um de vocês com seus filhos, ou os pais de vocês com vocês, em algum momento nós estaremos sozinhos nesse relacionamento. Porque em algum momento minha filha sabe que eu não vou estar aqui. Eu vou partir para o Senhor. Deus vai me levar para... A minha existência, ela termina. Ela se dilui. Ela se apaga. E isso gera um desconforto no nosso relacionamento. Nesse sentido. De que, por mais que eu a ame, a minha constância com ela não pode ser validada, não pode ser prometida. Mas, quando nós pensamos a respeito do Senhor, Deus vai estar com você eternamente. Não existirá nenhum dia na sua existência, não importa quantos dias ela dure, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Em todos esses dias, o Senhor estará com você. Em todos os momentos, o Senhor estará com você. Eternamente. Tudo aquilo que Aleluia, ele te Senhor. prometeu, tudo aquilo que ele te prometeu, todas as promessas deles estão sustentadas por um pilar fundamental, a eternidade dele. Deus não passa, Deus não se extingue, Deus viverá eternamente. Deus sempre existiu e sempre existirá. E baseado na eternidade dele, nós podemos ter confiança de que ele nunca nos deixará só. Nós passamos, às vezes, batido por Mateus capítulo 28, falando sobre o ID, pregar o evangelho, e esquecemos de uma passagem muito importante, que é quando ele termina, ele fala, e olha só, eu estou mandando vocês irem pegar o evangelho, batizar em meu nome, fazer todas essas coisas, ensinar a eles, mas tenham a certeza de uma coisa, eu vou estar com vocês, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não haverá nenhum dia, não houve ontem, não foi hoje e não será amanhã que o Senhor faltará na sua vida, porque Deus é eterno. E a nossa confiança nas suas promessas e na tudo aquilo que ele gera na nossa vida, no seu controle, está baseado nisso. Deus é eterno. Nós podemos confiar verdadeiramente de que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, Amém, pastor. vamos ler Salmo 92 e Gênesis 21, 33. Salmo 90, já está aqui. Versículo 2, Noite, versículo 2, por favor. 2. 2. 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Então, antes de todas as coisas existirem, Deus já era Deus. Quando nós chegarmos lá na questão dos atributos de Deus, no nome de Deus, nós vamos entender todas essas questões, falar disso de maneira mais profunda. Mas Deus sempre foi. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo começa e termina em Deus. Gênesis 21, 33.
Plantou um bosque em berço e invocou o nome do Senhor Deus eterno. Gênesis 21, 33. Isso. Lê de novo, por favor, presbítero. Chegando aqui. Plantou um bosque em berço e invocou o nome do Senhor Deus eterno. O Deus eterno, né? Então, nós estamos falando sobre a eternidade. A própria palavra declara sobre a eternidade de Deus. Então, perceba, irmãos, o Senhor, ele é eterno. Nós falamos lá na aula 1 e 2. As pessoas, às vezes, confrontam a nossa fé. Você acredita em Deus, você é pouco inteligente, ou você é cego, ou você é tacanho. Irmãos, eles precisam ter mais fé que nós para acreditar que do nada e absolutamente de forma aleatória, todas as coisas foram criadas. Porque quando eles mais recuarem, eles precisam entender que existe um princípio de todas as coisas. E qualquer teoria científica, qualquer filosofia que você entenda, nunca você vai chegar ao fechamento dessa conta se Deus não entrar na equação. Deus é o princípio de todas as coisas. Amém? Vamos falar sobre imutabilidade agora. Fabiana, se você puder continuar lendo, seria ótimo. Significa que Deus não muda. Não quer dizer que ele esteja imóvel ou inativo, mas que não se altera, cresce ou se desenvolve. A Bíblia ensina sobre imutabilidade de Deus. Malaquias 3, 6. Tiago 1,17. Um problema levantado dentro desse assunto é: Deus se arrepende? Gênesis 6, 6. Na verdade, tal linguagem não corresponde ao que, como homens vivenciados no arrependimento, tanto a imutabilidade como a sabedoria e onisciência de Deus tornam vazias as ideias de que ele muda seus planos eternos ou que se arrepende de algo que fez. Nesse caso, o arrependimento é mais uma linguagem antropomórfica. Gênesis 6, 6, no que fala do coração de Deus. Há também o problema de vermos Deus tratando fatos iguais de maneiras diferentes durante a história. Isso também não quer dizer que Deus mude, mas que ele executa seus planos para com o homem durante a história conforme seus eternos propósitos. A imutabilidade de Deus também nos conforta e encoraja, pois sabemos que suas promessas não falharão. Malaquias 3,16, 2 Timóteo 2,13. Deus também mantém sempre a atitude contra o pecado. Amém. Então, o que a gente está falando aqui sobre a eternidade de Deus, outro princípio fundamental que nos conforta é a respeito da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus, ele é o mesmo hoje, ontem e amanhã, e sempre. Deus vai sempre ser da mesma forma. Deus não significa que Deus está imóvel, que Deus não é inativo, é um Deus estático. Não é isso. É simplesmente que Deus não se altera. Ele é perfeito em todos os sentidos. Ele não precisa crescer, ele não precisa se desenvolver. Deus não evolui nesse sentido, porque ele é Deus. Quando nós vamos falar sobre sabedoria de Deus, é um atributo muito poderoso, no sentido seguinte: Deus não pensa, Deus simplesmente sabe. Deus sabe, Deus não precisa raciocinar sobre A ou B. Coloca uma questão diante de Deus e Deus simplesmente raciocina. O que é melhor para a vida da Diaconisa Valéria? Deus não vai pensar, será que o melhor é isso ou será que o melhor é aquilo? Deixa eu pensar. Não, Deus sabe. Deus simplesmente sabe, porque ele é sabedor de todas as coisas, ele é onisciente. E isso implica também na sua imutabilidade. Deus, ele é constante.
Nós não... Por isso que os propósitos de Deus na nossa vida, eles permanecem. Ah, porque eu tinha um propósito, Deus tinha um chamado para a minha vida e as coisas já... E agora acho que Deus desistiu. Não, meu irmão. Deus não desistiu de você. Quem desistiu de você foi você. Deus, ele é imutável. Ah, mas eu era... Deus, eu tinha um relacionamento com Deus, Deus me amava, acho que Deus não me ama mais. Não, meu irmão. Quem tem essa percepção é de você. Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um ministério na sua vida. Deus tem um chamado, porque Deus simplesmente não muda. Deus, ele é constante, diferente de todo e qualquer outro relacionamento que você teve com esposa, com marido, com namorado, com noivo, com pai, com mãe, com filho, com quem quer que seja, com amigo, que as pessoas mudam. Hoje elas gostam de você e amanhã elas não gostam mais. Hoje elas estão interessadas em você e amanhã elas não estão interessadas mais. Hoje elas estão dispostas a ouvir você e amanhã elas não estão dispostas mais. Meu irmão, Deus sempre está disposto a nos ter com Ele. Deus tem prazer na nossa companhia. Deus ama a cada um de nós. Quem Amém. é oscilante nesse relacionamento não é Deus, somos nós. Verdade. E aí, por nós sermos oscilantes, por nós sermos imutáveis, sabe o que acontece? Quando nós erramos ou nós nos afastamos do propósito de Deus, nós demoramos muito tempo para retornar, porque nós temos a percepção que Deus mudou. Olha, Deus tinha um chamado na vida do Cristiano. Mas aí o Cristiano, estou dando exemplo, tá, irmão Cristiano? Meu irmão, em nome de Jesus, não tem nada a ver Amém, com a pastor? vida do irmão. Amém? É só Amém. exemplo. Mas aí o irmão Cristiano cometeu um erro, pecou, ou aconteceu alguma coisa na vida dele que ele fugiu a esse propósito. Aí ele leva tanto tempo se martirizando, quando ele simplesmente poderia cumprir aquilo que está escrito em 1 João 1,9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Confessa o seu pecado com um coração sincero diante do Senhor e volta para o Pai. Volta para Ele. Porque Ele é imutável. Isso é que nos dá segurança. Deus não se arrepende. O que ele fala aqui de Gênesis 6,6 é porque ele fala assim, Deus se arrependeu de criar o homem. Não, a gente chama de linguagem antropomórfica, né? Que quando a gente fala assim, Deus quer tocar o coração de Deus. Não é literalmente o coração de Deus, né? É uma figura de linguagem. Né? A interpretação da palavra ela precisa ser, ponto de vista, também como um texto, né? Um texto poético, você não lê como um texto histórico, que você não vai ler como uma carta. Cada texto tem uma característica, tem uma percepção do autor. Nós vamos falar isso mais para frente, quando nós falarmos da escritura. Mas a questão é, Deus não muda. Deus, ele é imutável. O mesmo Senhor que decidiu se esvaziar de toda a sua glória, abrir mão de toda a sua glória, nascer como uma criança, indefeso, viver entre nós, o verbo que se manifestou no meio de nós, o verbo que se fez carne, que não refugou ao passar dele o cálice, mas antes cumpriu toda a vontade do Pai, morreu na cruz, morte de cruz, morte vergonhosa, morte dolorosa. Esse Deus, ele é o mesmo hoje. Ele sabia quem nós éramos, ele sabe que você não é perfeito, ele sabe que eu não sou perfeito. Deus não muda. Deus não é, numa brincadeira assim que eu costumo falar, Deus não é uma mulher, mulher entre pode parecer machismo, botar um homem, né? Mas Deus não é uma pessoa melhor, com um cartão de crédito no shopping que compra um monte de roupa e chega em casa e, ai, meu Deus, me arrependi dessa roupa, não gosto. Para que eu comprei essa? Não, meu irmão. Deus foi lá, pagou um alto preço, ele sabia o que ele estava comprando, ele sabia quem ele estava comprando, e ele te amou de tal maneira que ele decidiu morrer na cruz por mim e por você. Deus não muda. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida hoje. Deus vai ter o mesmo propósito na sua vida amanhã. Deus vai ter o mesmo propósito na sua vida na semana que vem. Porque Deus não muda. Ele é imutável. Nós precisamos confiar nisso, porque quando nós perdemos essa referência, nós perdemos muito tempo afastados de Deus. Mas eu era uma benção, olha, na minha juventude. Eu era assim, eu era assado, e aí eu tomei uma decisão errada, eu casei errado, eu fiz errado. Sei lá, qualquer coisa, irmão, que se eu estou dando exemplo qualquer.
e agora Deus, os planos de Deus se frustraram, Deus não tem mais o... Meu irmão, Deus tem. Deus tem um propósito para você. Deus ama você. Deus quer cumprir todas as promessas na sua vida. Não tenha medo de Deus. Deus não se arrepende de ter amado você. Deus amou o mundo. Deus amou a mim e a você de uma maneira tão grandiosa, de tal maneira, que ele deu seu próprio filho, para que nós que crescemos nele não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. Deus nos amou. Lembra disso? Está falando sobre o amor de Deus. E esse amor é apoiado na imutabilidade do Senhor. Vamos ler Malaquias 3:6. E depois Tiago. Eu vou abrir Tiago 1:7 aqui. Pode ler Malaquias 3:6, alguém, por favor. Malaquias 3:6. Isso. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele é. Você tinha que escrever isso aí. A gente tinha que escrever isso na nossa espelho, sei lá, no nosso quarto. Botar isso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, os propósitos da vida, da sua vida estão de pé. Nós é que nos afastamos dele, nós é que somos de ânimo dobre, nós que oscilamos no nosso relacionamento com ele. 1 Tiago, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não é como uma sombra que, dependendo do dia, da posição do sol, da luz, muda, some, aparece. Não. Deus, ele é firme. Deus, ele sabe exatamente qual é o propósito dele para a sua vida. Não importa o que você está passando, meu irmão. Não importa. Deus ama você. Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida, porque Deus não muda. Pode ler Malaquias 3,16 também, em nome de Jesus aí, quem já tiver com Malaquias aberto, e eu vou ler 2 Timóteo 2,13. 3:16, pastor. Isso. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para que os temem ao Senhor e para que os se lembram do seu nome. Amém. Há um memorial diante dele. Existe um memorial diante do Senhor. Para aqueles que... Pode ler, irmão? Para aqueles que... Para aqueles que se lembram do seu nome. Amém. Amém. O Senhor tem um memorial diante dele. Deus não se esquece, meu irmão. Você pode achar. Irmãos, eu sei exatamente. Eu sou muito transparente sobre isso. Quem conhece, os irmãos que caminham comigo, não sabem disso. Você pode achar, pode que pastor. Não... Meu irmão, todos nós passamos por esse processo. Existem situações na nossa vida que a gente pensa, meu Deus do céu. E agora, Senhor? Será que Deus se esqueceu de mim? Esqueceu das promessas? Irmãos, Deus não se esquece de nós. Deus não se esqueceu de você. Fica firme. Deus não se arrependeu de ter te escolhido. Deus não te Amém. arrependeu de ter te se levantado. Deus não se arrependeu de ter te dado um chamado. Deus não se arrependeu de ter desenvolvido um relacionamento pessoal com você. Fica firme, porque Glória. Deus não muda. O Senhor não muda. 2 Timóteo Jesus. 2,13. Porque será... 2 Timóteo, eu estou em Tiago. 2 Timóteo 2,13. Esse texto também é tremendo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vou ler de novo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse texto é muito poderoso, 2 Timóteo 2,13. Irmão, pensa, olha a profundidade do que a palavra nos diz nesse texto de 2 Timóteo 2,13.
Marque esse texto na sua vida. Toda vez que você achar que o Senhor mudou, que você fez algo que Deus agora não tem mais jeito, não tem mais volta, lembre desses textos. Porque olha que nós estamos acostumados, lembra que eu falei no início da aula, a introdução, sobre pautarmos nosso relacionamento com Deus baseado no nosso relacionamento humano. Na vida humana não é assim? Ah, poxa, eu fui tão fiel à minha amiga e minha amiga não foi fiel comigo, então também não vou mais ser fiel com ela. Não é isso? Ah, eu fui tão verdadeiro com fulana, com fulano, e fulano não foi verdadeiro comigo, então também agora não tem mais compromisso de ser verdadeiro com ele. Ah, eu dei tanto amor para minha esposa e minha esposa não foi amorosa comigo, ela me traiu. Então, o ser humano, ele funciona na base da contrapartida. Nós temos uma contrapartida, quem é contador igual a mim sabe disso, é partícula dobrada, né, pastor Gilberto? Cada débito tem um crédito, sempre para ter a partícula dobrada. Lançou um débito, tem um crédito, é imediato. Você sempre Exatamente. tem uma contrapartida. É Não isso tem aí. jeito. O ser humano funciona em partícula dobrada. Não tem jeito. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, olha, e aí como isso é constrangedor para nós. Como isso é constrangedor para nós. Ele diz assim, olha, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Entende isso? Como é constrangedor? Cada vez que nós erramos com o Senhor, porque, por exemplo, quando eu erro eu erro, por exemplo, com a minha esposa, aí ela vai, se ela também errar comigo de alguma maneira, ou fizer alguma coisa, se você é meio que esperado, né? Aquelas coisas, né? Você fez, você está esperando o efeito rebote aqui, vir a contrapartida é você receber algo em troca daquela. Toda ação, é a lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação igual e proporcional. Você fica ali, ó, esperando. Mas o Senhor você peca. E aí você espera que Deus te consuma. Mas Deus te ama. E Ele te perdoa. E você confessa. E Ele te recebe de novo. E aí você peca mais uma vez. E Deus te ama. E Deus te perdoa. E Ele te recebe de novo. E você erra mais uma vez. Mas Deus continua te amando. Ele te ama. Ele te perdoa. E te recebe de novo. Você continua caminhando com Ele. Você erra. Deus te ama. Deus te perdoa. E te recebe de novo. Porque Deus, Ele é fiel. Mais uma vez, eu não estou falando pecar, tipo, fazer conscientemente, quero viver a vida de pecado. Já falei isso. Se você pensa assim mesmo, você precisa marcar um gabinete, precisa orar por você precisa se converter. Crente, nascido de novo, não tem prazer no pecado, mas eu estou dizendo o seguinte: você tem um coração para Deus e você errou, meu irmão, não tenha medo. Deus te ama. Ah, mas por que ele me aceitaria de volta? Porque ele é fiel. Mesmo quando nós erramos e somos infiéis a ele, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus na base, já aprendemos aqui, do amor, da eternidade. Deus sempre estará ao nosso lado, ele existe eternamente. E da imutabilidade. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Bom, semana que vem a gente continua com infinitude, justiça, os outros atributos, e vou deixar aberto aqui, alguém quer falar algo, fique à vontade. Nós vamos terminar em 6 minutos, às 9h20 nós encerraremos a aula de hoje, mas vou abrir para comentários em nome de Jesus, aí fiquem à vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vale a pena servir esse Deus, né, pastor? Muito, pastor. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Vale a pena. Aproveite esse momento onde a palavra de Deus foi liberada. Aproveite esse momento. Talvez alguma coisa te incomodou durante esse dia, alguma acusação na sua consciência, algo tentou te parar, algo tentou descredenciar o amor de Deus na tua vida. Tudo que já foi dito aqui nesta noite foi para nós, né? Nós não vamos perder, não vamos abrir mão daquilo que Deus tem para nós. E às vezes ficamos assim, agora não tem mais jeito, pisei no tomate, falhei. Não,
Deus está dizendo nesta noite, é uma aula extremamente espiritual. É o momento de você crer naquilo que foi ministrado aqui. Ah, pastor, não precisa nem dizer o que é, nós não queremos saber do que se trata, mas, pastor, eu quero uma oração no final dessa aula que venha liberar o meu coração de algum tipo de acusação, de alguma coisa que a minha mente, minha consciência tem me acusado. Nós vamos fazer questão de orar com você, orar com os irmãos aqui, para que você saia dessa aula verdade prática. É uma aula onde você vai exercitar a fé, né, no perdão de Deus, no amor que Ele tem por você. Você já sai daqui fortalecido no Senhor, tá? No nome de Jesus. Se tiver alguém, não precisa nem falar nada, só levantar a mãozinha aí, marcar a mãozinha e os pastores estarão orando por você. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, que você possa guardar isso no seu coração. Conheça o Deus a quem nós servimos. Conheça o Senhor Jesus. Conheça ao Senhor da sua vida, amém? Ao Senhor da sua vida. Nós vamos estudar lá, no nome de Deus, a respeito dos atributos de Deus. Como o pastor Edilberto acabou de falar, é uma palavra espiritual, e para nós temos a certeza de que o Senhor, e não é o Senhor, não é como eu trato um senhor mais velho, né? Ah, o Senhor pode me dar um real de pão, ou o Senhor pode me emprestar lá. Não é esse Senhor, não é esse tipo de tratamento formal, não é esse Senhor. É o Senhor, o seu Senhor, aquele que é dono da sua vida, aquele que te tem o direito sobre a sua vida porque pagou um alto preço. Esse Senhor, ele é fiel a você e ele não muda. Amém? Que em nome de Jesus nós possamos ter essa certeza. Se alguém quiser oração, levante a mãozinha aí, como o pastor falou. Se não, amém. Deus sabe de todos os Jesus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite. Paz, irmã Elizabeth. Boa noite, paz. Boa noite. Uma dúvida que eu já tinha um tempo atrás, pastor, a respeito, tem a ver com tudo que o senhor falou. De perdão, de entrar no quarto, né, se ajoelhar e conversar com Deus. E vendo nas lições do YouTube, que eu estou acompanhando também, uma irmã falava que aconteceu com o meu caso também, né? Eu me sentia sempre à vontade de, na hora do apelo, ir lá na frente. Sempre foi assim, né? Sentia no coração. E a minha dúvida é em relação a isso. Quando um irmão se afasta, tá? E ele retorna, é necessário ele sempre ir à frente ou conversando e pedindo perdão com Deus, entre ele e Deus e ele? Já é o suficiente? Eu sempre tive, uma vez eu já conversei com um pastor, estava um aplicativo, né? E eu estava vindo para casa e conversei a esse respeito, ela até tirou uma parte dessa dúvida. Eu queria, através do senhor, só te esclarecer como é nesse caso. Entendi. A sua pergunta é sobre reconciliação, né? Um irmão que se afastou e está se reconciliando. Isso mesmo, pastor. Muito obrigada. Amém. Então, irmã, vamos lá. A gente pode dividir essa resposta dos pastores, fica à vontade, pastor Leandro, pastor Gilberto, fiquem à vontade, os pastores também. Mas a gente pode dividir esse movimento em duas partes, tá? Obviamente que a reconciliação dele, ele pode ser feito no secreto entre ele e Deus, né? Isso óbvio, não está condicionado, assim, ele só estará reconciliado se ele for lá na frente de todo mundo. Não é isso. O propósito não é esse. Mas nós incentivamos essa reconciliação diante da igreja como uma retomada de propósito. Porque, teoricamente, né, quando o irmão está afastado de Deus, né, ele está afastado do Senhor, normalmente ele também está vivendo uma vida longe da comunhão com a igreja. E, normalmente, a gente está falando assim, na grande maioria dos casos, né, quando a pessoa se afasta, ela se afasta e tem a tendência de retornar para a mesma comunidade. Então, o que eu estou dizendo? A gente está na Assembleia aqui em Filadélfia. Se o irmão se afasta, por exemplo, normalmente a tendência é ele retornar, se não houve nenhum problema, né, ministerial, nada assim em relação ao ministério, mas simplesmente ele se afastou, ele, por exemplo, a maioria retorna para o próprio ministério, então vem aqui para a igreja para
para se reconciliar, para retomar essa vida dele em comunidade, no corpo de Cristo. Então, nesse aspecto, a gente entende que é importante, sim, ele confessar, né, ele ter essa atitude pública de reconciliação, não para Deus no sentido simplesmente do tipo, se ele não for ali, ele não está reconciliado, mas para que ele tenha uma confissão pública de fé, de retomada dessa caminhada, né, que assuma um compromisso diante do Senhor, diante dos pastores e diante da igreja, da retomada dessa caminhada. Ele está dizendo publicamente, olha, eu estou disposto a retomar o meu relacionamento com Deus e, principalmente, a retomar o meu relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja, né? Mas, do ponto de vista espiritual, obviamente, ele pode entrar no secreto, se reconciliar com o Senhor e, por exemplo, iniciar uma vida numa igreja, não necessariamente precisa, mas é importante, né? Até para a gente ter um acompanhamento, por exemplo, do ponto de vista pastoral, vamos lá, se ele está numa igreja que ele não conhece, né, que ninguém conhece ele, por exemplo, e ele quer retomar aquela vida na igreja, normalmente, por exemplo, aqui na igreja, pastor Eliando, pastor Gilberto, os pastores são muito diligentes com isso. A gente vai marcar um gabinete, por exemplo, entender, até para que nós possamos ajudar, entendeu, irmã Elizabeth? Porque normalmente esse afastamento ele tem, de certa maneira, ele acaba acontecendo por alguma área da vida, né? Então, vamos dizer assim, por um problema familiar, ou por uma questão de vício, ou, enfim, por uma série de questões. E nós, como pastores, precisamos, às vezes, entender, né, esse processo para poder ajudar nessa caminhada, quando não conhecemos. Quando já conhecemos, é uma retomada, na verdade, pública dessa caminhada com Cristo, para que a igreja também esteja ciente, para que haja a sinalização efetiva desse arrependimento e para a retomada no corpo de Cristo. Mas é uma decisão pessoal, né? Não é obrigatório, né? Mas é muito bom que aconteça, até para que a gente possa entender que a gente está caminhando de novo e a gente pode ajudar esse irmão nessa caminhada. Não sei se os pastores querem falar algo mais, né, em relação a isso, fica à vontade, tá bom? Perfeito, pastor. Na verdade, é fundamental essa... Até porque, às vezes, a pessoa, ela até se reconcilia, mas pelo fato dela não ter expressado que de fato aconteceu, ou ela fica com aquela acusação na consciência e não participa do corpo, né? Ela não se torna... Ela não se torna assim como que eu posso dizer assim, um condutor de poder de Deus, né? Até para receber o ministério da reconciliação. Ou seja, exatamente, à medida em que a vida ela se reconcilia, ela se coloca na posição com Cristo Jesus, ela passa a ser vamos dizer assim, alguém que tenha o ministério de uma reconciliação. Vamos imaginar uma ação bem segregada. Uma pessoa vai visitar alguém no hospital e aquela pessoa está nas últimas. E não teve chance de falar com o ministro religioso, e ela teve a oportunidade de que essa pessoa entre no hospital. Se aquela pessoa está em Cristo, se aquela pessoa que entrou no hospital para fazer uma visita, seja um amigo, familiar, e aquela pessoa dá a chance daquele indivíduo que está lá de aceitar a Jesus sabe, de repente confessar a Jesus, que na verdade é isso, né? Quando a pessoa confessa a Jesus, ela está dando uma chance, né, ao Senhor de trabalhar na vida dela e como está na segunda carta aos Coríntios, que diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É fundamental, né, esse posicionamento. A pergunta da Elizabeth foi muito boa e a resposta do pastor foi perfeita. É isso aí mesmo. E é muito bom, e nós não devemos deixar para outro dia, não, gente. Tem coisas, e eu digo, reino de Deus, algo espiritual. Eu não vou falar com ninguém, não vou pedir nem para orar, não vou nem falar nada, não. Não, que nada. Tome um posicionamento. Se puder, claro, como já foi dito com o pastor, a coisa é um pouco mais delicada, a pessoa está ferida, está machucada, precisa ser tratada naquele propósito, aí o gabinete é fundamental. Para que ela seja acompanhada, as pastoras e os pastores possam dar fazer um acompanhamento de oração,
né? E, enfim, é uma grande bênção. Tem, até, pessoal, sem querer interrompendo, mas também é porque cada caso é um caso muito específico, né? Existem casos, por exemplo, né, que a gente presencia um afastamento onde é feito algo contra a igreja ou que a igreja perceba, né? Ou é perceptível a igreja. Então tem que haver uma reconciliação com a igreja também, a pessoa precisa sinalizar esse arrependimento, né? De alguma maneira. Então, mas é uma decisão, no final do dia, pessoal, né? Mas é importante a gente saber dessa decisão, né? Tiago 5,16, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Que nós confessarmos o pecado uns aos outros para sermos sarados. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas a cura vem justamente de reconhecer e confessar esse pecado uns aos outros, né? Desse tratamento, né? Através do gabinete, através da liderança, né? Através de um acompanhamento espiritual, para que seja realmente curado. Mas, enfim, o pastor foi perfeito aí na colocação, é isso. Para que um ministério de reconciliação. Eu, particularmente, por experiência pessoal, todas as vezes que eu vejo reconciliação, na verdade, parte muito mais da pessoa, esse desejo, essa vontade de ir lá à frente, né? E manifestar esse desejo de reconciliar, do que uma imposição da igreja, né? Normalmente a gente deixa franqueada essa oportunidade e as pessoas realmente... Parece que é aquela questão assim de retomar, sabe? De ir ao altar e retomar a sua vida com Deus. Mas é isso. Espero que tenha respondido, irmã Elizabeth. Aí, claro. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada Amém. mesmo. Amém. Amém. Nós que agradecemos. Amém? Mais alguma dúvida? Vamos encerrar? Não, vamos encerrar, né? Já são 9h30, já 9h26. Pedir o pastor Edilberto para orar por nós essa noite. Amém? Nós encerramos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos, Pai, engrandecer o Teu nome. Nós desejamos, sim, Senhor, ser incendiado com o Teu poder, com a Tua unção, Amém. com a Tua graça, que a Tua palavra venha nos lavar, que a Tua palavra venha nos edificar, que a Tua palavra venha nos capacitar a alcançar almas. Senhor, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada discípulo, abençoa os pastores, as pastoras, Senhor, abençoe a escola de discípulos Filadélfia. Senhor, no nome de Jesus, cada pessoa que tem entrado nesta sala, que possa ser edificada pelo Senhor, revestida do Teu poder, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Amém. 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 Irmãos, Paz. quem for, né, até quarta-feira, no dia com Deus, Boa noite para você. estaremos juntos lá, tá bom? Quarta-feira, o dia com Deus, hein? Quarta-feira. Amém, amém. Fique com Deus. Paz, paz. Espera a paz. Papai, boa noite.